Olá, olá, minha companheira, meu companheiro. Estamos começando mais um programa e hoje eu queria refletir com vocês um pouquinho, que eu estou bem preocupado com isso, com a questão do desemprego no meio artístico, né? Eu estou falando de várias situações aí que estão acontecendo. Esse governo favoreceu muito, né, que os empresários pudessem demitir livremente seus funcionários, né? Eh, assim, porque as leis foram afrouxadas, né, nesse sentido. Em plena pandemia, por exemplo, vários canais aí de televisão demitiram e demitiram em massa, né? E isso é muito preocupante. É muito preocupante porque é uma coisa que vem lá de trás, né? As emissoras de televisão lançaram mão dos artistas para poderem conseguir os seus trunfos comerciais, né? E vem usaram e abusaram disso, né, dos nomes dos artistas e reforçaram as suas marcas. E hoje, com essa frouxidão das leis, né, eles puderam demitir todos esses artistas. Então isso é uma coisa séria, grave que está acontecendo no país, em vários setores, mas principalmente, quer dizer, no meu setor, que é o setor de televisão, eu fico preocupadíssimo, porque vocês viram que a Globo, anos e anos aí, lançou novos atores no mercado, através de Malhação e através de outros produtos que ela lançou, né? Então foram vários artistas novos que surgiram, e hoje, se você contar, nós somos alguns milhões, né, de profissionais aí no mercado. E para onde vão? Tudo bem que agora tem Netflix, que agora tem Amazon, né? Tem essas produtoras, essas plataformas, né? Mas é muita gente no mercado e todo mundo trabalhando esporadicamente. Quer dizer, hoje em dia se abriu para que a emissora, preciso desse, vou lá, pego, uso e depois devolvo para o mercado. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque não há segurança, né? Quer dizer, como é que esses artistas e suas famílias vivem no tempo em que eles não estão interessados nele, em que essas empresas não estão interessadas nele, né? Então, primeiro que ele tem que viver nessa se vendendo o tempo todo, se oferecendo o tempo todo para o mercado, né, para as emissoras. E depois, assim, são usados e tchau. Usados e tchau. Quer dizer, isso é terrível, né? O artista, primeiro que isso humilha, isso, vamos dizer, tira a autoestima do artista. E segundo, que dá uma insegurança total, porque é sem plano de saúde, é sem nada, né? Eles simplesmente usam por um tempo, você tem alguns privilégios durante um certo tempo, vamos dizer 8 meses, quando muito, né? E porque hoje em dia também se fala, vamos diminuir o tempo de duração das novelas, vamos fazer mais séries do que novelas, enfim, o mercado ele está sempre se protegendo, né? As empresas estão sempre se protegendo, enquanto que os artistas não têm nenhum tipo de proteção. Antigamente ainda nós tínhamos os sindicatos que a gente podia se valer deles, mas até isso eles conseguiram minar, né? Então hoje não temos mais nem os sindicatos para nos defender, né? Então aí existem os sindicatos, mas, né, não fazem diferença, né? E isso é muito sério, isso é muito grave, gente, né? Grandes nomes da televisão, para mim emblemático foram as demissões de Tarcísio Meira, Glória Menezes, né? Antônio Fagundes, esses grandes nomes, Stênio Garcia, José de Abreu, enfim, muita gente, Elizabeth Savala, que parece que vai também, enfim, é muita gente no mercado. E
atrás desses grandes nomes que a gente se lembra, existem centenas e centenas de outros nomes que fazem papéis menores nas novelas e séries, né? Técnicos também, muitos técnicos, né? Que dependiam e dependem desse trabalho e que hoje trabalham por obra, chamada por obra certa, né? Por obra fechada. Isso é uma coisa terrível que se estabeleceu no nosso mercado, assim como a história do PJ, né? Que você assina um contrato como se você fosse uma empresa que está prestando serviços, né? E isso nós fomos obrigados a aceitar para não ficarmos desempregados, né? Então viramos PJs, né? Pessoas jurídicas, e aí somos utilizados como pessoas físicas, né? Porque a gente tem horário, tem tudo isso, quer dizer, vários artistas aí, Carolina Ferraz, maravilhosa, né? E outros tiveram a ideia de entrar com processo e vencer, minha amiga Elis Bruce, né? Mas, e os outros, né? Porque é muita gente que é jogada no mercado e nada, né? Não há nenhum tipo de garantia, porque o PJ ele é empresa, então ele não tem nenhum tipo de garantia. Aí, quando acaba o contrato, acabou, dançou, né? Às vezes o contrato não tem nem prazo de validade, não tem multa, não tem nada. Então, isso é muito complicado, isso é muito difícil para os artistas, principalmente porque artista faz arte, né? Artista não entende de negócios, não entende de negociação. E às vezes são até usados por alguns agentes, algumas pessoas de má fé para fecharem alguns contratos com essas empresas e depois ficam à mercê. Então, eu estou bem preocupado mesmo, porque isso está acontecendo de maneira genérica agora, né? Todas as emissoras, quer dizer, a Globo arrasta todo mundo junto, né? A partir do momento que a Globo fez, as outras também podem fazer, né? E isso tem levado aí todas as emissoras a demitirem, inclusive durante esse momento de pandemia em que as pessoas estão vulneráveis, né? E quando elas mais precisariam de seus empregos e de suas garantias, elas não têm. Às vezes elas não têm nem o plano de saúde. Então, isso é assustador. E isso vai dos famosos, como eu falei, esses nomes que eu citei, aos menores. Todos eles, por trás desses artistas, desses técnicos, as suas famílias, né, que dependem dos seus trabalhos, né? Então, a coisa é grave. Os teatros, né, com a pandemia também, estão praticamente parados. Agora que estão voltando, mas com, 40% da lotação. Isso não paga, até porque os aluguéis dos teatros não foram diminuídos por conta disso, né? Porque são empresários também e que querem, claro, manter os seus aluguéis lá no alto. Então, a coisa é bem complicada no meio artístico. Há um desfavorecimento, né? Há realmente desprestígio da classe artística em nosso país. Isso a gente vem notando desde o início desse governo, mas a coisa vem se agravando em termos de números, né? Cada dia são mais profissionais no mercado, cada dia são mais casos de pessoas vulneráveis, de pessoas realmente dependendo aí de ajuda, essa ajuda mínima do governo e tal, e nem sempre essa ajuda vem, né? É preciso provar muita coisa, né, para poder conseguir essa ajuda. Então a situação está bem difícil mesmo, e eu acho que está na hora da gente se reunir, nós artistas, nós técnicos de televisão, né? Está na hora de nós nos reunirmos para reivindicarmos e para exigirmos direitos, porque isso só vai se modificar se nós nos valorizarmos, se nós percebermos a valia, né? O valor do nosso trabalho, né?
E enquanto a gente não se posicionar, e claro que os que têm mais nomes, né, tem nomes mais famosos, tem mais tempo de carreira, é que precisariam se posicionar principalmente. Mas isso tem que ser feito através de uma organização, de uma reunião de toda a categoria. Eu acho isso muito importante. Vamos pensar sobre isso. E você que é telespectador, que consome o trabalho desses artistas, né? Os nossos trabalhos, que você também pensasse em como pode nos ajudar nesse momento, porque precisamos de muita ajuda. A coisa está muito grave. Beijos, dignidade já.